A roda de conversa do IDS sobre economia internacional, competitividade e câmbio trouxe para o debate o cenário de desvalorização do real frente ao dólar e o modo como a política econômica atual pode influenciar o futuro do país. O dólar saiu de um patamar de 2, um pouco mais que 2, até 2,45 e agora retornou para 2,20, que é muito influenciado pelo que está ocorrendo no Banco Central dos Estados Unidos. Ou seja, existe um processo de início de diminuição dos estímulos monetários. Mas só isso desencadeou uma série de mudanças, nas condições econômicas internacionais. E talvez isso esteja por trás desse processo de desvalorização mais recente. Mas também nossa desvalorização não começou agora. Quer dizer, ela começou desde meados do ano passado. Quer dizer, então nós saímos de uma relação de R$ 1,6 por dólar até atingir esses 2,45 e para agora ficar nesses 2,20, o que significa quase 30%. A volatilidade cambial é um problema para o bom funcionamento da economia, que ela representa menor previsibilidade de valores futuros para os produtores, os investidores, os exportadores. Então é importante conseguir uma certa estabilidade do câmbio real. E os países que tiveram sucesso em obter esse resultado foram países que perseguiram políticas fiscais consistentes, coerentes, de maior equilíbrio e que podiam motivar uma expectativa de taxa de juros em queda para estimular o investimento, sem, ao mesmo tempo, criar instabilidade, seja ela de preços, seja ela de câmbio. Os economistas presentes no debate foram unânimes ao afirmar que vivemos um retrocesso na atual política econômica. Nós tivemos um bom momento no segundo Fernando Henrique Cardoso e o Lula, para surpresa de muitos, mas com muita sabedoria e muita maturidade, manteve na condução da política macroeconômica o compromisso para valer com as três pernas do tripé: austeridade fiscal, câmbio flutuante e a política monetária. Lamentavelmente, se perdeu no Brasil, nos últimos anos, essa consistência e essa clareza em relação à natureza da política macro. No governo Dilma, o lado fiscal ficou muito prejudicado, inclusive pela criação de uma política parafiscal, que é um orçamento que não entra no orçamento que conta. O uso dos bancos oficiais para isso foi muito longe e é uma extravagância. O regime de câmbio hoje não se sabe mais direito qual é, se é câmbio administrado, se é câmbio flutuante. E o Banco Central abaixou muito artificialmente os juros e permitiu uma acomodação da inflação, não no centro, mas no teto da meta. Então houve uma deterioração e houve uma perda de nitidez e de consistência na condução dessa política macroeconômica. Se levarmos em consideração a proximidade do período eleitoral, a condução da política econômica torna-se ainda mais crítica. Se você tiver que desenhar um cenário de risco hoje para o Brasil, eu incluiria a possibilidade de que, diante de outra rodada de desvalorização cambial, que pode perfeitamente acontecer, o governo, num ano eleitoral, em vez de agir com os instrumentos normais de política monetária e de política fiscal, que são impopulares, porque no curto prazo eles causam dificuldades para a vida, em vez de agir pelos instrumentos normais, ele tente tapar o sol com a peneira e começar a agir de uma maneira casuística, segurando preços, alterando índices, fazendo coisas como vem praticando os nossos vizinhos populistas, que são a Argentina e a Venezuela, para, em vez de enfrentar o problema, mascarar o problema. Achou interessante o giro pela roda de conversa? Então não deixe de conferir o resumo ou a íntegra do evento.